Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão Manuel da Vera Cruz, diretamente de Ribeirão Preto, SP, para qualquer lugar do Brasil e do mundo onde estes vídeos chegar. Este é o meu canal Falando Bem da Bíblia, neste início de noite abençoado desta sexta-feira, 12 de junho de 2026. O meu canal Falando Bem da Bíblia quer trazer mais uma mensagem de reflexão a vocês. Sendo grato a Deus pela vida, por estar respirando, por poder estar me comunicando com vocês que têm assistido os meus vídeos e que creio que vão continuar assistindo e me dando esse apoio. Gratidão a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos meditar em Tiago 1:27, onde Tiago disse o seguinte: a verdadeira religião para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se separado da corrupção do mundo. Fala de religião, de igreja. Para começar, meus irmãos, o problema das religiões não provém de Deus. O problema das religiões provém do próprio homem. O problema não está em Deus, o problema está no homem. A primeira igreja a chegar no Brasil foi a Igreja Católica no ano de 1500, trazida por uma comitiva de Pedro Álvares Cabral. O primeiro lugar erguido por eles aconteceu em 1503, mais precisamente em Porto Seguro, Bahia. O primeiro culto protestante no Brasil foi realizado em 10 de março de 1557, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A primeira igreja protestante organizada no Brasil foi a Igreja Evangélica Congregacional de Pretópolis, Rio de Janeiro, fundada em 1858. A primeira igreja evangélica no Brasil começou a atuar em 1824, a Igreja Evangélica da Confissão Luterana. Você que vai assistir esses vídeos, este e o próximo, observe bem as datas. Isso vai ajudar muito. A Igreja Adventista chegou no Brasil em 1884. A Assembleia, que não é mais de Deus, que hoje é apenas dos bispos e dos apóstolos que mandam, começou em 18 de julho de 1911 em Belém. A Testemunha de Jeová chegou em 1920. Eu falei no início que a religião ou as religiões não são um problema de Deus, não parte de Deus, e sim são problemas humanos. As religiões são criadas por homens sempre insatisfeitos com alguma coisa. E nós só vamos ver essa questão da insatisfação na segunda parte, tá? Como eu falei, para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou ter parte 1 e parte 2, certo? Então vamos lá. Agora vamos ver a diferença entre idade e a de cada uma. Por exemplo, a diferença de idade entre a Igreja Católica e a Igreja Adventista. Uma começou em 1500, outra em 1884. Dá uma diferença de 384 anos de uma para outra. A diferença entre católicos e a Assembleia, que não é mais de Deus, que hoje a Assembleia ela é dos apóstolos, dos bispos, são eles que mandam, são donos, são proprietários. Começou em 1500 a Católica e a Assembleia em 1911. Dá uma diferença de 411 anos. A Católica começou em 1500, a Testemunha de Jeová em 1920. Então são 420 anos de diferença. Aí eu te pergunto, qual delas é a certa? Eu vou te falar, nenhuma delas. Qual delas é a errada? Eu vou te falar, nenhuma delas. Todas elas têm o seu lado bom, todas elas têm o seu lado ruim. Todas elas têm o seu lado positivo, todas elas têm o seu lado negativo. Pensando bem e comparando essas datas, vamos dizer não todos, mas a maioria do povo evangélico brasileiro, eles foram católicos. Simplesmente se converteram ao cristianismo. De uns tempos para cá virou moda. Hoje tem milhares de denominações com rótulos diferentes.
Por qual razão? Homens insatisfeitos com alguma coisa onde estavam se congregando, decidiram abrir uma outra denominação. Então, repito, o problema não está em Deus, o problema está no homem. Tiago disse que a verdadeira religião, ele não disse que a verdadeira religião é a Igreja Católica, ele não disse que a verdadeira religião é a Adventista, ele não disse que a verdadeira religião são os Testemunhos de Jeová, ele não disse que a verdadeira religião são os assembleianos, porque existe essa briga. Os adventistas dizem o seguinte: nós somos a igreja verdadeira. Os Testemunhos de Jeová dizem: nós somos a igreja verdadeira. Os da congregação cristã dizem: nós somos a única igreja verdadeira. Os assembleianos dizem: nós somos a igreja verdadeira. E aí, qual delas é a verdadeira? Tiago não cita nome de denominação. Ele só diz que a religião pura para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas e manter-se incontaminado, fora, distante da corrupção do mundo. Agora, meus irmãos, você que não é um tapado, não é cego nem doido, me fala o que está acontecendo com as igrejas no Brasil hoje. Não os membros que estão ali embaixo, mas a cúpula das igrejas, os presidentes, os apóstolos, os bispos que estão mais para bichos do que bispos. Todos eles estão contaminados com a corrupção deste mundo. Enquanto a Bíblia diz que a religião pura é esta: visitar órfãos, filhos que não têm pai nem mãe, as viúvas, e manter-se separado da corrupção do mundo. A corrupção do mundo, está dentro das igrejas. O que tem de pastores corruptos neste mundo, o que tem de pastores contaminados com a corrupção deste mundo. Então, todas elas têm seu lado bom, todas elas têm o seu lado ruim. Quer um conselho? Não olhe para a denominação. Olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essas religiões não vão salvar ninguém. Esses pastores não vão salvar ninguém. Esses bispos não vão salvar ninguém. Esses apóstolos não vão salvar ninguém. Muito pelo contrário, eles correm o risco de ir para o inferno pela vida que estão vivendo, por não levar a sério aquilo que pregam, por estarem, em vez de manter-se separados da corrupção do mundo, eles estão envolvidos até a alma com a corrupção do mundo. Eles correm risco de ir para o inferno. Então não se apegue a eles. Se apegue a Cristo. Ele é o Salvador. Se apegue com Deus. Tá? Denominação são criações do homem. Salvação é plano de Deus. Denominações são os homens quem inventaram e inventam. Nós vamos ver na segunda parte deste vídeo algumas coisas como vem acontecendo, aí você vai entender melhor o processo. Então te deixo este conselho. E outra, se a sua igreja não faz isto, dá assistência aos órfãos, às viúvas e separa-se da corrupção do mundo, se não faz de forma coletiva, faça você de forma individual. Porque a salvação é individual. O que a gente vê em nossos dias, a igreja que era para ser de Cristo, a assembleia que era para ser de Deus, está sendo dos políticos. A assembleia que era para ser de Deus, está sendo de quem? De uma ou duas famílias de poderosos que mandam, desmandam, ditam, oprimem, matam o que eles querem e dão vida a quem eles querem. Por isso, repito este conselho e te afirmo de novo. Denominações, seitas, religiões não são invenções de Deus. São os homens quem inventaram. O sujeito está numa igreja, ele não se sente bem lá, ele vai, abre uma igreja onde ele vai poder se sentir bem. E assim, não vai parar.
muitas outras ainda vão surgir daqui até Cristo voltar ou daqui até o mundo se acabar. Repito este conselho para encerrar. Meu irmão, meu amigo, se você não é evangélico e assiste estes vídeos, você é católico, não se apegue ao padre. Não é ele quem vai te salvar. O padre pode se corromper também. Você que frequenta qualquer denominação evangélica, qualquer uma delas, não se apegue ao bispo. Ele não pode te salvar. Não se apegue ao apóstolo. Esse apóstolo não pode te salvar. É uma pastora. Não se apegue a essa pastora. Se apegue a Jesus Cristo. Ele é a solução. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é uma seita. Jesus Cristo não é uma denominação manipulada por homem. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Deixe o homem de lado, se apegue com Jesus Cristo, o único que pode salvar a tua alma. Deus abençoe, te espero na parte 2 deste assunto.